E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bora falar sobre começos. Eu quero falar especificamente nesse vídeo o que eu faria se eu estivesse começando hoje no design. Gente, eu comecei em 2020. Se você me acompanha aqui há algum tempo, você já sabe dessa história. Se você ainda não me acompanha, tá caindo de paraquedas aqui, já se inscreve no canal, já curte esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ser útil para você. Você não vai se arrepender. Mas voltando aqui, eu comecei a atuar como designer lá em 2020. Mal eu sabia que essa seria de fato a minha profissão e que eu ficaria tão apaixonada por esse universo do design. Mas fato é que eu cometi muitos deslizes quando eu comecei, em partes porque eu comecei, gente, assim, fonte era tudo direto da minha cabeça. Eu não tinha ninguém, eu não tinha um mentor, uma mentora, eu não tinha um curso, eu não sabia nem onde procurar, eu não sabia como mandar o meu primeiro orçamento. Meio que foi tudo intuitivo. Se você não sabe da minha história, deixa eu só dar um pequeno contexto aqui para você entender. Eu comecei, na verdade, eu não tinha pretensão de ser designer. Eu produzia conteúdo de organização pessoal, eu fazia os meus posts com o meu conteúdo ali, usando o Canva, e eu tinha um senso estético, né? Não que era perfeito, nada disso, era muito amador. Hoje eu vejo que era muito amador, mas eu tinha um senso estético que a maioria das pessoas não tinha. E isso começou a chamar a atenção da audiência. Eu devia ter ali em volta de 23 mil seguidores, 22 mil seguidores. Então isso começou a chamar a atenção das pessoas. Algumas chegavam até mim, perguntavam se eu fazia, né, design para elas, e na minha cabeça, óbvio que não. Até que eu falei, por que não? Até que uma amiga, ela insistiu muito, ela falou, olha, eu quero que você faça, eu confio em você, se vira, faz um orçamento aí para mim. E assim eu fiz, inclusive eu já mostrei esse orçamento aqui várias vezes aqui em vídeos aqui para vocês. E aí hoje, né, 6 anos depois, um pouco mais de 6 anos depois, eu começo a pensar que eu faria muitas coisas diferentes e que essas coisas, elas certamente, né, se eu soubesse disso, se eu tivesse esse conhecimento na época, eu talvez teria tido resultados muito mais rápidos e de forma muito mais eficiente. Eu não teria batido tanto, sei lá, igual aquele ditado, sabe? Eu acho que eu não teria dado tanto murro em ponta de faca. Mas eu também não me culpo, porque é aquilo, né? Se a gente ficar revirando o passado e revisitando e se culpando pelas coisas que a gente não fez, isso não leva a gente a lugar nenhum. Mas você não precisa passar pelas coisas que eu passei. Esse é o ponto do vídeo. Então eu quero te falar aqui algumas coisas que, se eu, Luana, estivesse começando hoje, eu faria. Então eu tenho certeza que, se este for o seu caso, esse vídeo vai te ajudar muito. Então fica aí que você não vai se arrepender. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu já vou começar aqui, gente, falando assim, ó, da primeira coisa que eu faria, sem sombra de dúvidas, que era utilizar o Figma ao invés de Canva. Eu sei que é natural, especialmente para quem está começando, ir de repente, né, escolher uma ferramenta que seja mais democrática, mais simples, mas olha só, vai por mim. Começa já no Figma. Eu já falei aqui, tem vídeo onde eu falo sobre alguns motivos, né? Eu te dou vários motivos, inclusive, de você migrar do Canva para o Figma. O Figma, gente, o que que acontece? Eu tô falando aqui que o Canva é ruim? Lógico que não. Só que, se você quer se profissionalizar, você precisa já pensar em uma ferramenta que vai te dar suporte para isso, suporte técnico mesmo, no sentido de possibilidades de uma ferramenta profissional. E, além disso, uma ferramenta que vai te trazer mais agilidade e produtividade no dia a dia. Fato é, gente, por exemplo, quando você vai criar conteúdo, eu tenho clientes de design e social media. Até falei também sobre esse serviço em outro vídeo aqui. Você dá uma assistida aí nos meus vídeos, tem muito vídeo útil para te ajudar. Mas voltando aqui, quando eu tenho esse tipo de cliente, né, quando eu vou atender esse tipo de cliente de design e social media, eu vou ter uma alta produção de carrosséis, por exemplo. Se eu faço isso pelo Canva, e eu sempre fiz, tá? Durante quase 4 anos completos, eu atendi os meus clientes até de sites, inclusive, tá? De landing page, site não, de landing pages, usando única e exclusivamente Canva. Isso era um problema? Não, porque eu acho que a questão nunca está na ferramenta em si. Um designer que é experiente, ele sabe que a ferramenta é um detalhe, é uma parte do trabalho. Em partes, gente, eu acredito muito que o sucesso que eu fui tendo aos poucos, né, desde que eu comecei,
ele se deu não só a capacidade que eu tinha de sentar e ouvir o meu cliente, ele se deu também porque eu sabia usar a ferramenta ao meu favor. Então eu sabia, obviamente, sentar e ouvir o meu cliente, e eu sabia pegar o Canva, eu conseguia, né, pegar o Canva e usar o Canva de forma profissional, né, de uma forma que eu conseguisse entregar o resultado que o meu cliente esperava dentro do que eu conseguia fazer dentro da ferramenta. Mas se fosse hoje, eu já começaria pelo Figma, porque o Figma ele traz muito mais possibilidades, como eu disse, na questão de técnica mesmo. Gente, por que eu migrei do Canva para o Figma e Photoshop? Porque chegou um tempo ali que eu já estava limitada dentro da ferramenta. Eu sabia que eu conseguia fazer mais coisas e eu não conseguia, porque a ferramenta não me permitia. E tem muita coisa, né? Voltando para essa questão do design social media. Quando você vai criar vários carrosséis para o mesmo cliente, dentro do Canva, você tem que ir duplicando, né? Você tem que ir duplicando os arquivos ali. Então, não é uma coisa que fica tão intuitiva. Você pode até criar um único arquivo, mas você vai ficar limitado naquela quantidade de páginas, tá? Você vai ter que criar um arquivo de 10 páginas e você pode ir criando um embaixo do outro, e isso não é um problema. Mas também não é tão fluido, sabe? Já no Figma, você abre um projeto para um cliente, você consegue ter as pastas ali na lateral, né? As páginas onde você consegue ter uma organização. Você consegue facilmente, já citei isso aqui, porque isso para mim, gente, fez tanta diferença, sabe? Pode parecer que é muito pouco para você, tá? Mas, por exemplo, se eu crio, aconteceu inclusive recentemente, eu criei uma página para uma cliente, e aí quando eu crio a página, eu crio um logo simples ali, né, da página e do evento. E aí, gente, acontece muito da cliente gostar muito daquele logo e ela falar assim para mim: nossa, tem como você me mandar só esse logo aqui para eu postar lá nos meus stories ou no feed? Se você tá fazendo pelo Canva, você tem que abrir um novo arquivo, você tem que copiar aqueles elementos, aí você tem que meio que adivinhar o tamanho daquele logo para você abrir aquilo no arquivo novo. Se você tá no Figma, com a página aberta ou com o carrossel aberto, você dá um clique com o botão direito ali, você consegue exportar aquele logo em PNG, é muito simples. Então é isso que eu falo, que, Luana, nossa, mas que dificuldade, né? Criar um novo arquivo ali no Canva, gente, mas vai por mim. Na prática, no dia a dia, quando você não tem muito tempo e quando você tem um volume maior de clientes, isso faz diferença. Então, confia. Se você está começando agora e está usando o Canva, começa a estudar Figma, começa a migrar para o Figma, que você não vai se arrepender. Eu também uso muito Photoshop, tá? Uso Figma e Photoshop, mas vamos dizer assim, que para o meu trabalho, 70% do tempo eu estou usando Figma, especialmente porque hoje o meu maior número ali de demandas é de site, landing page, e até mesmo os clientes de design social media, quase que todos eles eu consigo ter um excelente resultado usando o Figma. Bom, segunda coisa que eu faria se eu estivesse começando hoje, e na real foi meio o que eu fiz, tá? A parte da ferramenta não, mas isso foi meio o que eu fiz. Eu foquei em estudar, antes de tentar estudar tipos de design, estilos de composição visual, eu foquei em aprender o básico, porque para mim sempre, isso talvez tenha sido uma coisa que eu trouxe muito da minha formação, né, de enfermagem, da formação acadêmica mesmo, do mestrado e doutorado. Eu escutava, gente, o tempo inteiro os meus mentores, os meus professores falarem assim: olha, a gente precisa saber o básico antes da gente querer se aperfeiçoar. Talvez por isso, né, por essa formação, eu tenha trazido muito essa questão para o design e não foi diferente. Então, na minha cabeça era muito óbvio, antes de me aperfeiçoar e tentar me aventurar em técnicas mais avançadas de design, vamos dizer assim, eu precisava entender do básico. Então, os tipos de fontes, que fonte transmite o quê? Então, foi ali, né, naquele período que eu comecei a comprar livro e estudar um pouco mais sobre fonte com serifa, fonte sem serifa, fonte condensada, fonte script, o que cada uma transmite, estudar sobre tipografia, né, de forma geral, estudar sobre cores, significado das cores, para eu entender quando o cliente trouxesse assim para mim: nossa, eu quero que o meu perfil tenha uma cara de acolhimento. Então eu sei que se eu for num tom de verde, se eu for em tons terrosos, eu vou conseguir trazer esse acolhimento, né? Obviamente combinando, né, com outros elementos, nunca é só uma coisa. Então, se eu estivesse começando hoje, assim como eu fiz, mas talvez eu acho que eu focaria com mais empenho, sabe? Porque eu fui assim,
Eu fui de forma gradual, mas talvez hoje eu criaria um esquema mesmo de estudo ali para me aperfeiçoar ainda mais nesses pontos, tá? Então, tipografia, composição visual, hierarquia, a questão de cores. Isso, gente, é a base do design. Se você entende da base, você consegue argumentar melhor com o teu cliente, você se sente mais seguro na hora de criar. Vai por mim, sabe? Antes de você se aventurar nas técnicas, tá? Porque mais vale um post simples, com o básico bem feito, que vai entregar um resultado legal para o teu cliente, né? Que, por exemplo, um post para social media, que tá ali com uma fonte bacana, que tá com um tamanho legal, com uma textura, que tá com uma textura até que não, textura a gente já tá entrando nas firulas, mas que tá com um contraste adequado, que tá com um peso visual adequado, com uma hierarquia adequada. Mais vale isso para o teu cliente, que isso realmente vai levar a audiência dele, né, para conversão, do que um post com milhares de técnicas. E, gente, eu vejo muito isso, tá? Às vezes, alunos que entram dentro do Multiverso, inclusive, link na descrição para você conhecer meu treinamento, tá? Multiverso Criativo. Então, assim, tem muita gente que entra no meu treinamento e que eu percebo que tem muito essa preocupação. Nossa, eu preciso caprichar na técnica. Não. E é o que eu sempre falo, não à toa, os primeiros módulos do Multiverso Criativo, eles são totalmente focados em princípios básicos do design e te ensinar a criar uma identidade visual, porque para mim é isso. A gente começa pelo básico bem feito, para a gente ter base mesmo, né? Fundação sólida, para depois a gente começar a se aventurar. A terceira coisa, gente, e essa eu realmente faria diferente, porque eu não fiz assim, em partes, porque realmente eu não sabia, tá? Hoje eu já tenho esse conhecimento, então eu seria injusta comigo mesmo se eu ficasse me cobrando por isso. Quando eu comecei oferecendo um serviço básico de design social media. Então eu fiz lá o meu orçamento, né, a minha proposta de uma página simplesinha e coloquei lá o valor de carrossel, o valor de post simples e o valor de capa para vídeo, eu acho. E eu acho que eu entregava como brinde capinha para, como é que chama, gente? Destaque do perfil, né, do Instagram. Mas na época eu não tinha muito essa clareza do tipo de serviço que eu queria oferecer, porque eu estava começando, né? Hoje, né, depois de 6 anos já atuando nessa área, hoje eu entendo, inclusive eu também tem vídeo, tá? Falando aqui sobre esteira de serviços, inclusive é um vídeo recente, procura aí no canal para você assistir, onde eu falo sobre serviços de caixa rápido e serviços de previsibilidade. Se eu estivesse começando hoje, ao invés de só entregar ali, né, olha, eu vou fazer design social media, eu já pensaria no serviço com esse objetivo por trás. Então, por exemplo, hoje eu já montaria da seguinte forma: beleza, eu estou começando. Qual serviço vai me trazer previsibilidade? Qual serviço vai me gerar esse caixa todos os meses, ainda que pequeno? Então, ainda que eu feche 4 carrosséis por mês, isso vai me gerar R$ 400, né? Só, bem entre aspas, só R$ 400 por mês? Beleza, mas esse é o meu serviço de previsibilidade. Então, quantos clientes eu preciso fechar para que eu tenha, sei lá, 5.000 de renda com esse serviço? E em contrapartida, qual serviço eu preciso ter que vai me gerar caixa rápido? Então, será que é um serviço de identidade visual? Será que é uma landing page? Será que é um site? Deu para entender? Então, eu já começaria focando nisso, porque eu patinei durante muito tempo. Inclusive, teve um momento ali onde eu tinha serviços que competiam entre si. Você já foi em alguma loja onde você, de repente, não entendeu por que a pessoa estava vendendo serviços tão parecidos e na tua cabeça não fazia sentido? Ou uma loja física, ou uma loja online? Isso já aconteceu comigo. De eu olhar e falar assim, gente, mas essa pessoa, né, por que isso aqui está me confundindo? Eu não sei, são serviços muito próximos. Então, na minha cabeça de cliente, não fazia sentido. Da mesma forma, eu cometi esse erro como dona de um negócio. Eu tinha serviços que eram muito similares, mas sem que eu tivesse esse pensamento, né? Porque na real, na época, eu nem entendia muito, mas era um serviço que tinha sido criado para previsibilidade e eu tinha meio que mudado o formato dele e ele estava me gerando caixa rápido. Só que isso, o que estava acontecendo, gente? Eu tinha um giro altíssimo de cliente, altas demandas ali, eu trabalhava pra caramba, só que eu não sabia. Então, esse mês eu tinha 20 clientes, no mês que vem eu não sabia se eu ia ter um, né? Então, isso não é legal para o negócio andar, porque as contas são fixas. Então, a gente precisa garantir
que a gente tem um mínimo fixo ali também por mês. Então hoje eu já pensaria dessa forma, ao invés de pensar no serviço solto. Por último, gente, o que eu faria se eu estivesse começando hoje, eu começaria a divulgar o meu serviço muito, mas muito, mas muito mais rápido. A real é que eu tinha muita insegurança e talvez você também esteja passando por isso. Não existe, gente, quem não tenha essa insegurança. Eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim, especialmente, gente, porque eu estava entrando em uma área sem nenhuma graduação. Eu não sou graduada na área de design. Eu estudei muito, eu estudo muito essa área, eu pratico muito, mas de fato eu não sou graduada nessa área. Então eu tinha medo, né? Especialmente por vir do ambiente acadêmico, eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar de mim, eu tinha medo do meu trabalho ser ruim. Então, olha que loucura isso. Eu tinha pessoas já procurando pelo meu serviço. Nessa época eu já tinha ali vamos colocar assim, 3, 4, 5 clientes que me pagavam pouco, né, gente, 200, 300 reais por mês, mas eu já estava tirando ali os 1.000 e pouco por mês, e ainda assim eu tinha medo, eu tinha vergonha de postar sobre isso. Olha que loucura, gente, sério, eu demorei, eu acho que mais de 6 meses, talvez mais, tá, não lembro exatamente, mas eu lembro que eu demorei a começar a falar sobre isso. E tudo porque eu tinha uma baita insegurança. Gente, quando eu postei o meu primeiro portfólio, eu quase... Vocês não têm noção, me deu até dor de barriga. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Quem eu penso que eu sou? Então, se você acha que só você tem insegurança, não é, tá? Todo mundo tem, isso faz parte. Hoje eu vejo que foi uma grande besteira, porque na real, gente, as pessoas não estão nem aí pra gente. A gente se importa, né? As pessoas se importam com a gente muito menos do que a gente imagina. E ninguém, gente, sabe? Na maioria das vezes o que vai acontecer é que alguém vai ver aquele post ali, vai passar batido, e é isso que vai acontecer. Então, se fosse hoje, eu já começaria fazendo um portfólio, ainda que eu não tivesse clientes, também já fiz vídeo aqui falando, né, te ensinando como que você pode criar um portfólio ainda que você não tenha clientes. Eu acho que isso, e não só pelo fato de arrumar mais clientes, tá? Eu acho que isso teria me destravado antes. Eu teria tido essa consciência de que, beleza, eu preciso mostrar o meu trabalho. E outra coisa, o designer que está começando, que está, por exemplo, eu recebo muitos alunos dentro do Multiverso e quando a gente tem ali as aulas ao vivo, às vezes eles me perguntam isso, né? Ou às vezes dentro da nossa comunidade ali no grupo mesmo. Ai, gente, eu tô com receio de postar, ou então eu tô com medo de não ser bom o suficiente, ou então o meu trabalho, ele não é bom igual o do designer X. A real, gente, é que eu tô falando aqui pra você. Eu, Luana, eu trabalhei por mais de 4 anos, quase 4 anos na verdade, usando somente Canva. Isso nunca me impediu de ter clientes, isso nunca me impediu de ganhar muito bem, inclusive. E o fato é que mesmo quando eu era iniciante, super iniciante, tinha alguém que queria aquele trabalho. Você entende como é uma relação de oferta e demanda? Então, tem demanda, gente, para o designer super experiente, para um designer de produtos que vai cobrar 6 dígitos no mercado. Isso é o legal do mercado, né? E tem demanda para um designer que está começando, que de repente está fazendo os posts pelo Canva e que vai cobrar R$ 400 em um pacote. Então, você está me entendendo? Eu tenho clientes que estão comigo desde essa época de Canva, estão comigo até hoje. Eu já subi preço, eu mudei de ferramenta, eu aumentei a esteira de serviços. Então, se antes eu entregava para esses clientes design de mídias sociais, hoje eu entrego o site, landing page, eu entrego o criativo, eu entrego a apresentação, eu entrego e-book. Tudo isso porque eu fui me aperfeiçoando. Então, não pense que é só a ferramenta também que faz de você um designer melhor, um designer de qualidade, um designer experiente, tá? Acho que sim, óbvio, né? Eu não vou ser leviana aqui de falar para você que a ferramenta ela não importa, ela importa sim, especialmente para você que vai atuar em áreas onde a ferramenta, ela, por exemplo, o Canva, você não vai fazer logo pelo Canva, até mesmo porque não pode, né? E você, nossa, você não vai conseguir fazer por ali, você não vai ter um resultado legal e super personalizado para o teu cliente. Você pode até fazer de repente um logo simples, mas sempre deixando bem claro que a pessoa não pode nem registrar esse logo, porque não pode, né? Dentro lá do site do Canva, inclusive tem esse ponto, né? Que é proibido a criação de logo para registro usando o Canva, mas isso aqui já é assunto também para outro vídeo. O meu ponto aqui é que
Você, como designer, você precisa filtrar isso, né? A demanda que você está fazendo, qual ferramenta vai suprir a tua necessidade naquele momento, mas sempre pensando que ferramentas mais profissionais, obviamente, gente, elas vão tornar você mais profissional e, consequentemente, um profissional mais seguro, mais confiante e que, mais importante, né, vai conseguir entregar mais possibilidades de criação para o seu cliente. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil. Já deixa aqui nos comentários se você está começando, qual a tua dúvida, onde que você está aí, em que momento que você está na tua carreira como designer. E se você tiver alguma outra dúvida, ideia para os próximos vídeos, eu adoro ouvir as ideias de vocês. Sempre, gente, sempre que eu posso, eu leio todos os comentários, respondo, tiro print quando é alguma ideia de vídeo e geralmente esse print vira um vídeo posteriormente, tá? Então já deixa aqui teu comentário, não deixa de se inscrever, que isso é muito importante. Até o próximo vídeo. Tchau!